Nem só de cirurgias, dietas e perda de peso viveram os pacientes em quilos mortais. E a gente vê isso bem claro quando alguns deles tomam péssimas decisões e escolhem a comida ao invés da própria vida. Então, o resultado disso é uma série de eventos que os levaram a situações bem drásticas. E como qualquer bom programa de TV, Quilos Mortais está repleto desses momentos. Por conta disso, reunimos aqui uma lista dos momentos mais absurdos que aconteceram no programa. Se você ficou curioso e quer saber que momentos foram esses, fica comigo até o final e já capricha com seu gostei aqui embaixo. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva e já ativa o sino para não perder nenhum vídeo que sai aqui toda semana. E olha só, se você quiser mais vídeos assim no canal, diz aí nos comentários eu quero. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Sarah Neely. Ela parece estar no caminho de se tornar, talvez, a paciente de maior sucesso na história de Quilos Mortais. Sarah se esforçou muito para chegar onde ela está agora e podemos dizer sem dúvidas que a sua jornada não foi nada fácil. Ainda mais por ela ter protagonizado um dos momentos mais absurdos em seu episódio. Bem, a mãe de Sarah já não estava muito disposta a passar quase um ano inteiro em Houston para cuidar dela durante o seu processo de perda de peso. Na verdade, ao longo da sua viagem, as duas estavam discutindo na maior parte do tempo. Mas as coisas começaram a ficar mais tensas depois que elas chegaram ao novo apartamento em Houston. E a mãe de Sarah começou a desfazer as malas e a arrumar as coisas. E em questão de minutos, ela achou vários doces e biscoitos escondidos em uma sacola de compras. Não é um bom sinal que a gente tenha acabado de chegar a Houston e eu já encontro embalagens de balas e biscoitos. Tá todo mundo fazendo das tripas coração para ajudar a Sarah. Ela tem que fazer a parte dela. Apesar do fato de Sarah precisar do seu apoio e estar acostumada a sempre ser cuidada pela mãe, a mãe dela não estava muito animada em ficar e fazer tudo por ela. Na verdade, a sua mãe ficou muito decepcionada ao ver que ela não estava dando a mínima importância para perder peso, ainda mais depois de ter encontrado os doces e os biscoitos na sua mochila. E com razão ela ficou irritada, afinal elas foram de tão longe para Houston e ver essa atitude de Sarah deixaria qualquer pessoa muito brava. Além das péssimas desculpas que a Sarah deu para sua mãe, ela se mostrou ainda mais preocupada com a situação da sua filha, pois só mostrava que naquele momento Sarah não estava levando a própria vida tão a sério quanto as pessoas ao seu redor. E apesar de todas essas atitudes absurdas, Sarah felizmente conseguiu perder mais de 178 quilos no período de 2 anos. Nicole Lewis. Eu quero 2 hambúrgueres duplos com 2 batatas fritas e uma coca grande. Quando fico estressada assim e quero comer, começo a pensar nas comidas que eu quero e um lugar só não vai ter tudo. Apenas imagine, você com 23 anos sem conseguir tomar banho sozinha. Bem, era assim que vivia Nicole Lewis. Com quase 310 quilos, Nicole foi assunto da 5ª temporada de Quilos Mortais. Já no começo do seu episódio, ela dizia que se sentia humilhada quando precisava tomar banho. E o único lugar que ela conseguia fazer isso era nos fundos da sua casa e com a ajuda do seu namorado. Por esse motivo, ela dizia que odiava o corpo que tinha. E você pensa que isso fez com que ela passasse a comer mais saudável? Pelo contrário, ela comia ainda mais. Além disso, quando ela estava a caminho de Houston para se consultar com o Dr. Now, ela e o namorado passaram a viagem toda comendo hambúrgueres e batatas fritas em cada parada. E sempre um lanchinho quando ela estava muito estressada. E assim foi o caminho todo. Bem, assim que o Dr. Now conheceu Nicole, ele já estabeleceu a ela uma meta de perder 14 quilos durante um mês. Mas 2 semanas depois dessa consulta, ela e o namorado foram vistos comendo fora, e ela não seguiu direito a dieta que o Dr. Now indicou a ela. Sempre que podia, ela estava comendo algum tipo de alimento proibido. E depois que ela se mudou para Houston foi que as coisas desandaram de vez, e isso porque ela só vivia de fast food. E na sua consulta de retorno com o Dr. Now, ela havia perdido apenas 3 quilos, fazendo com que não fosse aprovada e atrasando ainda mais o seu sonho de perder peso. James King.
Quando meu pai me disse que ele refinanciou a casa, eu fiquei sem palavras. Ele sempre me apoia, mesmo que eu não possa fazer o mesmo por ele. Bem, quando James King apareceu pela primeira vez em Quilos Mortais, ele pesava 333 quilos. Quem viu o seu episódio percebeu que James era uma pessoa teimosa e arrogante e que só se importava consigo mesmo. Inclusive, para fazer com que James fosse para Houston, o seu pai teve que refinanciar a sua própria casa, e a sua filha teve que abandonar a escola para poder cuidar dele. James manipulava todos ao seu redor para conseguir o que ele queria, chegando até o ponto da sua namorada Lisa roubar comida para ele enquanto estava no hospital. Além disso, ele também estava tendo uma série de problemas médicos devido ao seu grande tamanho. Como exemplo, a sua falta de mobilidade, que fez com que as suas pernas desenvolvessem um tipo de celulite infecciosa e que resultava em muita dor. Na realidade, parecia que James não estava muito a fim de mudar e em vez de perder 27 quilos, ele acabou ganhando mais 27 em uma semana. Isso tudo porque a sua namorada estava sendo a sua maior facilitadora e dando a comida que ele desejava. E estava nítido que James não estava disposto a mudar o seu estilo de vida, ainda mais tendo Lisa como sua cúmplice. O Dr. Now, sabendo de toda a situação, confrontou Lisa e declarou que o vício em comida de James estava funcionando como um tipo de droga, e que era ela que estava matando ele. Mas não é nós, é Certo. você. Você é quem dá a comida. Você é que está ajudando a matá-lo. James não parava de ganhar mais peso e ficou ainda mais pesado do que quando começou a sua jornada, chegando a ter um dos maiores pesos naquela época, cerca de 380 quilos, e fazendo com que o Dr. Now desistisse e o expulsasse do programa. E tudo porque parecia que James e a sua família não estavam levando os esforços do médico a sério. James King infelizmente não perdeu peso suficiente para a cirurgia e faleceu no dia 3 de abril de 2020 aos 49 anos. Steven Assange. É a minha enfermeira! Olha, eu tô todo sujo! Vem tirar logo a droga do meu perico! Eu não gosto desse troço! Sua cretina, anda logo! Você vai desligar, é? Sem dúvidas, Steven Assange foi um dos pacientes mais problemáticos já visto em Quilos Mortais. E ele fez a sua estreia no programa em 2017, pesando 332 quilos, e já foi rapidamente odiado pelos fãs. Steven ganhou uma reputação difícil no programa, devido ao seu jeito explosivo e teimosia em seguir os conselhos do Dr. Now. Ele provou ser um paciente extremamente difícil para a equipe do hospital e teve dificuldades em lidar com seu vício em comida e analgésicos. E todas as suas loucuras eram claramente resultado desse vício. Enquanto era filmado o seu episódio em Quilos Mortais Como Eles Estão Agora, Steven ligou para os bombeiros dizendo que estava com muita dor e que precisava ir ao hospital. E claro que esta foi apenas mais uma das tentativas de Steven de conseguir os seus analgésicos, e ficou muito claro que o Dr. Now não gostou nada disso, perdendo a paciência e ficando furioso até com os próprios paramédicos, por não avisarem ele antes de levarem Steven para o hospital. Em resumo, o Dr. Now disse que estaria cancelando o seguro de Steven e deixou bem claro que até o levaria preso caso isso viesse a acontecer novamente. Depois de mais alguns bate-bocas, o Dr. Now finalmente exigiu que Steven fosse embora e encerrou o incidente dizendo para Steven que se ele não mudasse poderia acabar preso ou morto. Holly Hager. Então fez algum progresso, mas o que aconteceu depois? Acho que foi quando os grampos se soltaram, mas eu só descobri isso há 3 anos. Que a linha de grampos no meu estômago se soltou e eu pude comer mais. Em Quilos Mortais já vimos vários pacientes que eram extremamente viciados em comida, e Holly só foi mais uma delas. Ela admitiu que era viciada em comida e não conseguia parar com seus maus hábitos alimentares. Como consequência, o seu vício deu a ela quase 300 quilos. Quando Holly conheceu o Dr. Now, ele disse que as chances dela ter sucesso com a cirurgia no longo prazo seriam bem pequenas. Isso tudo porque ela já tinha feito uma cirurgia de redução de estômago e não conseguiu manter uma vida saudável.
e ela voltou a comer tanto que os grampos que foram colocados em seu estômago se romperam. Bem, o Dr. Now, sabendo do vício de Holly, exigiu que ela perdesse 23 quilos em 2 meses e até sugeriu que ela devesse começar a fazer uma caminhada leve 1 hora por dia. Após a sua consulta, Holly parecia bem preocupada, porque depois de ouvir que precisava largar os seus maus hábitos e desistir da comida que ela mais gostava, ela sentiu uma decepção tão grande, pois para ela, o que o Dr. Now disse era o mesmo que tivesse falado que não iria aceitar ela no programa. O seu processo de emagrecimento foi bem difícil e ela não conseguia colaborar para perder peso e ainda assim continuava usando a sua cadeira de rodas. E quando ela ia fazer uma salada para comer então, ela colocava junto na tigela alguns aperitivos que não faziam parte da dieta. Depois de muita luta para se ajustar à nova dieta, em seu 7º mês ela havia perdido o peso necessário e estava muito mais perto para fazer a tão sonhada cirurgia que ela precisava. Samantha Mason. Eu comecei a trabalhar como modelo em sites para pessoas com fetiche por mulheres grandes. O ano era 2020 quando seu episódio foi ao ar, e Samantha foi apresentada em Quilos Mortais de uma maneira bastante interessante. Bem, como todo mundo sabe, ter um corpo com mais de 270 quilos e trabalhar são duas coisas que parecem andar em lados opostos. Porém, Samantha, que tinha quase 500 quilos, virou sensação na internet, pois explorava o seu peso de todas as maneiras possíveis para poder sustentar a sua família. E sem dúvidas o maior absurdo foi ver que o seu trabalho consistia em fazer lives no TikTok somente para satisfazer os seus fãs fetichistas. Infelizmente, o que Samantha fazia para viver era exatamente o que colocava ainda mais estresse no seu corpo e na sua saúde. Em vez de ser vista de forma negativa, muitos dos seus fãs diziam como ela era bonita apenas comendo. E esses elogios que ela recebia tornava ainda mais difícil a sua decisão de abandonar o vício em comida, já que ser extremamente grande era como ela pagava suas contas. Apesar disso tudo, Samantha, em 2020, compartilhou um vídeo dela vestida com uma camisola de hospital, revelando que ela tinha acabado de passar por uma cirurgia e que também havia perdido mais de 310 quilos desde maio de 2020. Mas e você, o que achou dessas histórias? Qual deles você achou um verdadeiro absurdo? Comenta aqui embaixo. E sabendo que você gosta de mais vídeos de Quilos Mortais, eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos pra você, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.